pergunta: mas por que o homem caiu? Caiu porque Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, e Deus fala para Adão não comer, e ele desobedece a Deus, porque aquela árvore era o limite do homem. Aquela árvore era um lugar estabelecido para que o homem soubesse que existia o Criador superior, limites para o homem. Tira a árvore você, e agora tenta sem a árvore desagradar a Deus. Existem livros que nós escrevemos. Apocalipse, capítulo 20, versículo de número 11, diz que nós seremos julgados. Um livro será aberto. Este livro é o livro de Deus, preste atenção. O livro de Deus, que é o livro da vida, será aberto. E aí livros, Apocalipse 20, 11 diz: e outros livros serão abertos. Esses outros livros são os livros da minha história e da tua história, da minha vida e da tua vida. E eles serão comparados. E a Bíblia diz que seremos julgados segundo o que estiver escrito nos livros. Agora eu te pergunto: dá para viver a vida de qualquer jeito? Sem você encontrar o verdadeiro propósito de Deus, o plano que Deus escreveu para a tua vida? Nós seremos julgados segundo o que tiver escrito nos nossos livros, porque Deus nos deu liberdade para escolher, para decidir, para fazer. E muitas vezes, mas muitas delas fazemos sem consultar a Deus. Fazemos sem pedir a direção de Deus. E vamos escrevendo a nossa história. Escute. Quando você nasceu, Deus te assistiu, a substância ainda informe. Você foi gerado e você nasceu. Você era uma criança. Vivia segundo os princípios e valores dos seus pais, da sua família, cultura religiosa, ensinamentos. E talvez não foi o melhor que você recebeu. Talvez o que você recebeu na tua infância não foi o que Deus planejou. Por isso muitos fracassam e fracassaram, por causa das informações que recebemos quando pequenos. Mas você foi crescendo, e você então foi entendendo que você tem liberdade para escolher. E um dia você disse: pai, eu vou embora. Mãe, eu vou casar. E ninguém te segura mais, porque agora é você que decide, é você que escolhe. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Que a tua história, quando você nasceu, ela abriu um parênteses. E você está, depois desse período de inocência, de criança, você começa a escrever a tua própria história com as tuas próprias mãos, nos caminhos por onde você anda, com as palavras que você diz, com as atitudes que você toma. Com Deus ou sem Deus, você está escrevendo uma história. E a minha pergunta é: essa história será uma história de sucesso ou uma história de fracasso? Mas o mais interessante é que quando você nasceu, o parênteses se abriu, mas ele não se fechou ainda. E a caneta ainda continua em tuas mãos. E eu venho te provocar nesta manhã: escreva uma nova história. Escreva uma história conforme Deus planejou para a tua vida, porque somente aí você vai encontrar satisfação no teu espírito e na tua alma. Mas a Bíblia diz uma história de um homem que estava possesso de demônios, o gadareno. E Jesus vai até Gadara. Quando Jesus vai até Gadara, ele não vai com intenção de apenas libertar o gadareno, ele vai com a intenção de libertar toda a Gadara, porque Gadara estava debaixo de uma maldição, de uma legalidade, de algo ilícito, que era a criação de porcos. Eles criavam porcos naquele lugar, e diante do judaísmo era completamente proibido por lei criar porcos. Mas eles estavam criando porcos e assim ganhando dinheiro com coisa ilícita.
E a Bíblia diz que quando Jesus chega e o gadareno vem até ele, se prostra, e o gadareno, o endemoniado, diz para ele: Senhor, não nos mande para o abismo, nos mande para os porcos. A Bíblia diz que Jesus atendeu. Agora preste atenção, Jesus atendeu a oração daqueles demônios, ele não vai atender a sua, amado, que é filho de Deus? Ele não vai atender a sua?